Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, a seleção de empresas de setembro já foi divulgada. Se você é assinante, já recebeu esse ano estudos diversos de fevereiro para cá, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Todos esses meses nós entregamos a vocês estudos. Fevereiro, um estudo em PDF, com uma análise de cenário e de perspectiva para este ano, e depois disso entregamos aí diversos vídeos, né, com análises de cenários externos, de cenários locais, atualizações importantes e estudos de algumas empresas que investimos ou que despertaram nosso interesse. Falamos sobre diversos temas relacionados à estratégia, investimentos, o momento nosso da economia brasileira, economia externa, e assim eu tenho certeza que quase todos, se utilizaram os conhecimentos adquiridos, performaram muito bem ao longo deste ano até aqui. Eu tenho depoimentos de pessoas que tiveram ganhos de 180%, 140%, 100%, 50%. Então, são ganhos muito bons, né? Sobretudo se compararmos com a renda fixa, né? Com a Selic aí de 13,75%, que foi o seu ápice. Então, assine a seleção de empresas se você não for assinante. Assine a seleção de empresas, porque vai mudar o seu jogo, vai mudar a sua forma de investir na Bolsa de Valores. Tenha certeza disso. Conheça também o nosso programa de mentoria. É um outro convite que eu vos faço. Venha conhecer o nosso programa de mentoria. Ele é um passo além da seleção de empresas, né? Você vai ter um assessoramento meu toda semana. Nós vamos nos encontrar ao longo de 6 meses ou de um ano, você que vai decidir, e todas as semanas nós nos encontraremos para falar sobre os seus investimentos, as suas estratégias, a sua experiência, e aí a gente vai analisar o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui, e tentar encontrar os melhores caminhos, as melhores oportunidades juntos. É isso que a gente vai fazer. Muito bem, eu quero aqui começar dizendo que foi dado entrada àquele processo que nós chamamos a atenção há tempos atrás. Nós fizemos uma campanha aqui de quase um mês, né, orientando as pessoas que, se quisessem entrar numa demanda coletiva contra a Oi, procurassem o Instituto Empresa e aderissem à ação que eles estariam impetrando. E isso finalmente aconteceu agora no final de agosto. O Instituto Empresa deu entrada finalmente a essa demanda judicial e que está exatamente contestando aí, buscando informações junto à Lix, empresa de auditoria contábil, e a própria Oi. Então, após prejuízos com segunda recuperação judicial, acionistas minoritários da Oi entraram na justiça contra a empresa. O objetivo é produzir provas, esse é o estágio inicial, produzir provas para pedir ressarcimento de prejuízos causados pelas decisões da companhia. Acionistas minoritários da Oi ajuizaram uma ação na justiça para questionar a divulgação de informações de que a companhia tinha boas condições financeiras antes de entrar no segundo processo de recuperação judicial. O objetivo é produzir provas para aí, depois, diante de provas robustas, entrar com um pedido de ressarcimento de prejuízos com investimentos no papel da companhia, na OIBR3, né? A ação foi ajuizada no final de agosto, em uma vara empresarial do Rio de Janeiro, pelo Instituto Empresa, que está representando um grupo aí de mais de 200 acionistas minoritários, certo? Os alvos da ação são dois, a Oi e a Lix Contadores. A operadora informou que não irá se pronunciar neste momento. A Lix também não disse absolutamente nada quando procurado pelo Invest News. Os acionistas representados pelo Instituto Empresa, o Instituto Empresa fez uma coletiva no dia 13 agora, de setembro,
e ele disse que os investidores foram levados a crer que a empresa Oi tinha uma situação saudável. Nós estranhamos a situação de uma empresa que em agosto se apresenta como saudável e com grande perspectiva de saneamento financeiro por 3 anos. Isso foi feito judicialmente, nos autos da recuperação judicial e também por pronunciamento. O advogado Adilson Bolico, do escritório que representa o Instituto Empresa, afirma que a Oi apresentou uma nota técnica informando que possuía viabilidade de pagamento das suas contas por um período de 3 anos, com capacidade de suportar todas as suas dívidas. Logo depois, para surpresa geral da nação, entrou com um processo de recuperação judicial dizendo que não possuía capacidade para pagar suas dívidas. Então é isso que se quer saber. Quem mentiu? Quem negligenciou com as informações? As informações não procediam? Houve dolo nesse processo? Houve o desejo genuíno de enganar as pessoas? É essencial, disse o advogado, compreender que somente a produção antecipada de provas poderá direcionar corretamente as demandas visando a responsabilização e a reparação com relação aos dados sofridos por conta de informações que possam ter sido deturpadas, né? A Oi, no segundo TRI de 23, apresentou um prejuízo de 844 milhões, foi o quinto resultado negativo seguido. A empresa tem destacado o crescimento das receitas da nova Oi, que é o caso aí da Oi Soluções e Oi Fibra, né? E está aí negociando com os credores para fazer uma diluição da base acionária da empresa. A Oi mudou a perspectiva, todo o seu planejamento que nós acreditamos foi jogado na lata do lixo, todas as metas foram abandonadas e o que nós descobrimos é que estávamos sendo efetivamente enganados pelo PowerPoint da alta cúpula da Oi. O que fazer? O que fazer é buscar entender o que foi que aconteceu. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. O que foi que aconteceu, minha gente? O que foi que aconteceu com o PowerPoint do Rodrigo Abreu? É isso que a gente precisa entender. Vamos tentar fazer esse exercício de compreensão. Só um momento. Olá, então agora vamos continuar a nossa conversa aqui com os acionistas da Oi. Né? Os acionistas da Oi, como nós já tínhamos até referido, como nós temos falado em diversas das nossas manifestações, são um público de investidores brasileiros que talvez tenha tido o primeiro contato com a Bolsa pela Oi, ou seja, pela aquisição do papel Oi BR3, Oi BR4. E acreditaram nesse papel, acreditaram no que a empresa foi durante anos apontando, mesmo durante a recuperação judicial, que era um momento de crise, e acreditaram em documentos, em processos que diziam que após a saída da recuperação judicial haveria um período de tranquilidade e, portanto, sanada aquelas dívidas que tinham levado a essa situação, seria um momento de grande oportunidade para esses investidores que foram tenazes, comprometidos e seguraram o papel no pior momento. Infelizmente, não foi o que se materializou. O que se viu foi, na prática, uma oscilação muito grande do papel com a saída da recuperação judicial, ou seja, um incremento, um crescimento de algo de 50%, e depois, poucas semanas depois, com o retorno a outra e nova, surpreendente recuperação judicial, a queda de novo dos papéis. Bom, o Instituto Empresa, que é uma associação que desde 2017 promove a governança corporativa, está comprometida com os investidores nas suas mais diversas posições, tem acompanhado muito de perto esse caso, porque ele é um caso em si mesmo de patologia no mercado. Ou seja, não foram, ao nosso ver, os riscos inerentes a investir na bolsa e ao mercado de renda variável que determinaram o prejuízo dos investidores, mas muito provavelmente alguma coisa que tenha acontecido nesse caminho. Por isso nós, em relação à contabilidade mix, entramos com um pedido de um mero exame assim, das técnicas usadas na contabilidade, que afirmou que a Oi tinha saúde financeira por 3 anos, e fizemos isso no Conselho Federal de Contabilidade e no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, e isso de forma totalmente sem nenhum ônus para os acionistas, que nos confiaram, né, a sua procuração pelo clube de acionistas,
também seria um ônus nós promovemos na CVM uma indagação. Ora, está regular esse processo? Essa saída e essa entrada deviam ter sido publicadas de outra forma no mercado? Né? E houve alguém que teve aqui, talvez, uma informação especial antes e depois da saída? Então, esse é o nosso processo junto à CVM. E ao Ministério Público Federal, porque, no final das contas, esses comportamentos, se não foram legais e legítimos, e sejam um potencial crime de manipulação do mercado. Mas nós estamos aqui especialmente para falar sobre a medida que cerca de 200 acionistas ingressaram contra a auditoria e contra a Oi. Essa medida foi subscrita pelo escritório Mortari Bólico e nós temos aqui conosco o doutor Adilson Bólico, que vai nos dar as grandes cores desta medida judicial, que, lamentavelmente, por uma questão que não enfim, que é da justiça, ela só alcança quem é parte desse processo. Então, até nós estamos recebendo pedidos de outros acionistas que não entraram ainda a ingressar e ainda podem fazê-lo nesse e outro. Mas é importante que no universo de 1 milhão e 500 acionistas nós tenhamos um público ainda maior. Então, o doutor Adilson tem a palavra para explicar, assim, traduzir talvez do juridiquês para nós, para os leigos, para os que virão e nos ouvem agora, qual é essa medida que foi intentada. Doutor Eduardo, obrigado. Acho que a sua introdução já está suficiente, né? Até porque o acionista da Oi é um acionista muito engajado, ele procura informação, né? Ele baseia a sua decisão de investimento muito no que a companhia sempre revelou, né? No que se tinha de expectativa dadas as informações apresentadas, e daí também a questão do dano sofrido, né? Já que ele foi enganado, né? E acho importante, a gente já pode começar até por esse ponto que colocaste do benefício dessa medida que se adotou, e que ela ainda não é uma ação de responsabilidade direta, né, porque a gente está tentando colocar luz nos fatos, não se tem a total dimensão de cada um deles, né, então a gente primeiro precisa buscar a elucidação deles para atribuir as devidas responsabilidades. Mas por que a medida não alcança a todos? Primeiro, é uma medida privada, né, não é uma civil pública, é uma medida de produção antecipada de provas. Por que eventualmente, uma prova produzida neste processo, para estes acionistas que se engajaram, ingressaram, não beneficia terceiros? Uma razão muito simples. Questão do contraditório, tá? É que vou me permitir entrar um pouco no juridiquês, mas tentar ser o mais simples e objetivo para as pessoas entenderem. É a questão do contraditório. Num processo de produção antecipada de provas, onde a gente vai pedir a apresentação de documentos, a oitiva de pessoas, sejam ouvidos responsáveis, administradores de cada uma das empresas, mensagens trocadas, e-mails, contatos, enfim, tudo que serviu de embasamento para contratação, negociação, produção do trabalho, conclusões, apontamentos, tudo. A gente quer realmente destrinchar tudo o que aconteceu com relação à apresentação daquele trabalho que deu embasamento à Oi sair da recuperação judicial, inclusive o que convenceu o Poder Judiciário e o Ministério Público de que a Oi tinha viabilidade econômica por muito tempo. Então, se os acionistas forem enganados, o Judiciário e o Ministério Público também. Então, a gente precisa esclarecer isso, né? Então, por isso, a medida de produção antecipada de provas, porque não adianta a gente sair buscando responsabilidade de pessoas, de empresas, de entidades, sem antes ter a total dimensão dos fatos. Mas, então, por que não alcança demais? Questão de contraditório. Neste processo serão produzidas provas e a gente espera que a Oi permaneça, tem a questão da arbitragem, que a gente pode falar em seguida, a Oi e a Lix terão a oportunidade não de contestar em si os fatos, mas de apresentarem a sua versão dos fatos. E com isso também as provas irem sendo produzidas com o crivo do contraditório, ou seja, nós estamos solicitando a produção de determinados itens e a Oi e a Lix podem ir lá e acompanhar e fazer questionamentos para que a prova seja produzida, e o juiz não vai nem entrar no mérito se a prova atribui responsabilidade ou não. Isso é uma coisa que nós vamos fazer depois para entrar com as ações, mas nesse momento o contraditório afasta essa questão de que terceiros que não ingressam no processo possam aproveitar. Que esses elementos poderão ser utilizados posteriormente por outros acionistas, talvez até possam. Mas aí a gente tem até uma questão de prescrição, né, que a gente tem que apontar também, que a produção antecipada de provas está suspendendo o prazo prescricional com relação às pretensões que os acionistas têm aí contra a Lix. Então, doutor Gilson, a gente pode dizer que essa medida é uma medida que, como ela própria, de certa forma, enuncia, ela prepara a prova para as futuras medidas de responsabilização civil, que são aquelas que vão efetivamente, talvez, ressarcir os investidores. Isso. E assim, a gente tem dois pontos aqui, né? Primeiro, é um procedimento que ele não expõe o acionista a riscos, né? Vamos lá, se um acionista ingressa com uma demanda de responsabilidade, ele está exposto à questão da sucumbência e tal. Na produção antecipada de provas, a gente não tem isso, ou então, assim, é ínfimo, né? É quase desconsiderável esse risco. Então,
ele abrevia também aquilo que num processo de responsabilidade ocorre e muitas vezes é responsável por alongar as discussões, né? Que é a instrução de provas, a instrução... o que é a instrução? Entrar com uma ação de responsabilidade e ter que provar lá dentro, houve pessoas e tal. Isso costuma fazer com que os processos sejam muito longos, né? Muito longos. Com a produção antecipada de provas, a gente delimita a discussão só, eu quero produzir isso, eu quero que sejam ouvidas, né? E aqui a gente pode já entrar um pouco. Quero que sejam ouvidas todas as pessoas que participaram da produção do trabalho, na Lix e na Oi. E pessoas aqui, a gente está falando até de baixo escalão, né? O estagiário que atuou, o gerente, o supervisor, o contador da Oi, o contador da Lix, todas as pessoas que trabalharam ali, pega o documento, apresenta, está aqui o laudo, está aqui o relatório. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Primeiro de tudo. Depois, os cargos mais diretivos, né? Os responsáveis da Lix, o responsável técnico dela, os administradores da Oi, né? Tanto que o Rodrigo Abreu alardeava, né, depois da saída da recuperação judicial, a questão de que a Oi estava muito bem, de que ela ia se recuperar e tal, e tudo isso gerou grande expectativa nos acionistas, né? Também, além de ouvirem as pessoas, juntar no processo todos os documentos. Então, a gente quer saber, primeiro, de quem foi a decisão pela contratação da Lix? Como que se alcançou a Lix? Foram feitos outros orçamentos? Por que a Lix? Né? Qual foi o contexto de contratação dela? Quais foram as mensagens trocadas, os e-mails, os orçamentos? Quem decidiu? Depois, tendo decidido, quem coordenou o trabalho com a Lix? Quem supervisionou? Quem entregou para ela? Quem decidiu o que deveria ser apresentado para ela? Né? Tudo isso. E também com relação a Oi. Né? Então, no que tange a documentos que a Lix recebeu e também no que a Oi entregou, né? E daí aqui, eu acho que é bem pertinente, depois a gente pode voltar para falar da questão da perícia, que ao final se espera, e consolida e encerra o processo. A gente sabe que a Oi tem a cláusula de arbitragem, né, que é uma das grandes barreiras hoje para o acionista ingressar em qualquer medida contra uma companhia aberta. A Lix não. A Lix é uma auditoria contratada pela Oi. O acionista pode acionar, né, judicialmente a Lix sem compromisso de qualquer cláusula de arbitragem. Então, no primeiro momento, a gente pensou, vamos processar a Lix, claro, judicialmente, vamos produzir a prova. Mas veja só, e esse é um dos elementos, doutor Eduardo, que foram utilizados para justificar que a Oi esteja no processo judicial, né? Isso é importante para que não pareça que o Instituto adotou uma linha, ou os advogados adotaram uma linha, sem saber que a Oi possui a cláusula de arbitragem, né? Vamos imaginar um cenário onde, quiçá, tivéssemos ingressado com uma produção antecipada de provas na arbitragem contra a Oi e contra a Lix na justiça. 2 processos, 2 jurisdições, para produzir documentos, provas sobre o mesmo fato. Então, a gente estaria exposto ou expondo os acionistas a um perecimento total do seu direito. Por quê? Eventualmente, a Lix estaria dizendo algo no processo, estaria dizendo outra coisa, apresentando talvez outros documentos, né? Então, inclusive, o processo entregou, talvez não recebeu. Não, e o processo de arbitragem seria sigiloso, ou seja, não se saberia no processo judicial, em tese, o que está sendo dito no processo privado. E, em última instância, o jogo de empurra, porque nós estamos aqui diante de um jogo de empurra, tem acontecido até aqui. Ou seja, a Oi diz que, enfim, que estava realmente sanada e resolvida naquele momento. A contabilidade diz que absorveu esses dados, mas alguém, em algum momento, talvez não tenha sido tão preciso, porque o que acontece em fevereiro de imediato, tem uma dívida de 600 milhões que em agosto do ano anterior não aparecia. Bom, então, de certa forma, nós podemos dizer que essa medida do Instituto, que vocês nos deram a alegria de patrocinar, ela é uma medida que, vamos dizer assim, afina o alvo, né? Porque a partir da resposta dela é que vai se saber se vai se tratar uma ação judicial contra a Lix apenas ou contra também a Oi, aí sim uma arbitragem, que é um outro processo. Isso. E na linha do que a jurisprudência tem decidido aí, STJ, Brasília e tal, a gente sabe que o Brasil tem uma questão de segurança jurídica, sim, mas no âmbito aí de STJ para baixo, a gente sabe que a coisa funciona um pouco diferente do que em outras instâncias aí. Mas então a gente ingressou e a gente está solicitando urgência na produção da prova, inclusive, é outro dos elementos que justifica que Oi e Lix estejam no mesmo processo para essa prova ser produzida de forma una. A gente não pode ter 2 laudos lá no final, um na arbitragem e um na justiça, cada um dizendo uma coisa. Então, a Oi seria muito fácil para ela, nessa questão do sigilo, empurrar tudo para a Lix empurrar tudo para a Oi, e no final das contas, fica o acionista prejudicado, sem poder sequer direcionar uma ação de responsabilidade, porque a prova que ele produziu na arbitragem não é suficiente para demandar a Oi, e a prova que ele demandou na justiça não é suficiente para demandar a Lix. Então, não, a situação que só beneficia a companhia e a auditoria.
ou seja, que só prejudica o investidor. Deixa eu lhe perguntar, Isso, essa então, ao final, né, o que se pretende, após ouvidas as pessoas, apresentados os documentos, esclarecidas situações, inclusive podem evidenciar até alguma questão que pode vir a levar a uma eventual responsabilidade adicional administrativa, até criminal, a gente não sabe, mas o Instituto está trabalhando nessa linha para uma responsabilidade integral. A gente consiga, então, uma produção técnica, uma perícia. O que a gente quer? Ao final, com base em todas essas informações, seja produzido por uma empresa independente, nomeada pelo Poder Judiciário, isenta mesmo, um novo laudo, ó, com base nessas informações que estão aqui, faz do que a Lix tenha chegado à conclusão que chegou lá na época, e daí a gente vai ter uma resposta muito simples. Faz sentido, ou seja, se faz sentido é porque o problema foi da Oi. A Oi trouxe informações para a Lix que não faziam sentido. Não faz sentido. Opa, não faz sentido. Por quê, né? Foi uma falha técnica da Lix, a Oi foi tendenciosa, direcionou isso. Para esclarecer aqui o nosso acionista que já ingressou com a medida e aqueles outros que querem ingressar ainda. Primeira pergunta, então, e vamos fazer aquele bate-pronto, jogo rápido. Primeira pergunta, é possível ainda, então, ingressar, fazer parte da medida? Sim, nós entendemos que sim. Uma ação judicial, até a citação da Oi, da Lix, a gente entende que é possível incluir pessoas, né? Depois disso, a gente até poderia pensar em um eventual segundo processo, com algum tipo de conexão, né, para que novos acionistas retardatários ainda se beneficiem disso. Mas o fato é, o grande recado, para responder essa pergunta de pronto, ainda dá, e é importante que quem tem algum interesse entre, porque depois, lá na frente, ainda que a prova esteja produzida dentro desse processo, se a pessoa não integrou ou contraditório dentro dele, não vai conseguir usar da mesma forma a prova produzida. E qual é a expectativa, e aí eu já lhe pergunto também, onde foi ajuizado e por que foi ajuizado nesse local, a expectativa, assim, de conclusão desse processo de produção antecipada de provas? Sim, sim. Bom, uma produção antecipada de provas costuma ser muito mais rápida, muito mais eficiente do que um processo já de responsabilização, né? Não tem muita discussão. É convencer o juiz de que a gente precisa da prova, as partes trazem os elementos e a prova é produzida. Então, a gente acredita aí, um ano e meio, a gente tem a condição de talvez ter já alguns elementos preliminares. Agora, no encerramento, então, a gente vai depender muito do trâmite lá no Poder Judiciário, né? Se a gente vai precisar, em algum momento, precisar de algum tipo de recurso. Então, acreditamos que um ano e meio, talvez 2, a gente consiga um fechamento, né, para fazer o devido encaminhamento das ações de responsabilidade. E daí a importância do acionista da Oi ingressar nessa demanda. Por quê? Vamos projetar aqui, né, já vai fazer um ano aí que os eventos foram divulgados, que estão sendo questionados agora, o marco de responsabilidade para a prescrição ali da companhia ou da Lix, ele é obscuro, né? A gente não sabe ainda dizer, vai depender muito do que for produzido de prova, para saber a partir de quanto que eu conto o prazo da prescrição. Então, vamos imaginar que o processo durou 2 anos e já se passou lá no final do processo ocorreu a prescrição. Quem não estava dentro do processo de produção antecipada de provas não vai se beneficiar da suspensão de prazo para poder pedir alguma indenização, né? Então, lá no final, a pessoa que não entrou no processo e pretende se beneficiar, provavelmente não vai conseguir, já vai estar prescrita a matéria. E a demanda foi feita no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro, porque a companhia tem sede lá, né? É o foro competente, inclusive, ainda que tivesse a oportunidade de ingressar em outro local, a gente acha mais pertinente, até porque a própria vara da recuperação judicial fica lá. Certo, claro. O que é bom e o correto, tecnicamente falando, mas que nos impõe também, a gente sabe que a Justiça do Rio de Janeiro não é a mais célere do país. Em geral, o Judiciário é muito lento, mas no Rio de Janeiro ele é especialmente, vamos dizer assim, enfrenta problemas especiais relacionados à velocidade dos julgamentos, né? Então, isso é um fato que os acionistas têm que considerar. Isso não tem que considerar, sim, a eventual lentidão do judiciário, né? A gente trabalha para ter a maior eficiência possível, não depende só dos advogados dessa atuação, mas a gente acredita que nas próximas semanas a gente já tenha pelo menos algum desfecho, né? A gente não sabe se é positivo ou negativo, com a questão que a gente pediu uma medida urgente, uma liminar, que é inclusive o que justifica a permanência da Oi no processo. Então, logo em seguida, a gente já vai ter uma dimensão se conseguiremos manter a Oi no processo, para a gente ter essa questão da prova única produzida, e a gente vai até a última instância batalhando por isso, que a gente entende que haverá prejuízo aos investidores, caso, né, sejam produzidas provas na arbitragem e no judiciário, na mesma prova, não tem como. Então, a gente está primeiro, acho que é o primeiro grande enfrentamento que a gente vai ter, é tentar manter a Oi ali. E isso vai dizer muito também da própria postura da Oi com relação ao seu acionista, né? Se a Oi espontaneamente permanecer ali e se expor a produzir a prova ali, é um sinal de que ela não tem nada a esconder. Agora,
na medida em que a Oi eventualmente começar a fazer um enfrentamento aos acionistas, o que é muito comum que as companhias façam, né? A gente tem vários casos aí no mercado, o Instituto Empresa, inclusive, é o escudo para esses acionistas, porque as companhias atacam dia e noite os minoritários. Enfim, nas próximas semanas a gente já vai ter uma leitura da postura da companhia perante os seus acionistas. Esse é um ponto muito interessante que o senhor tocou, que é a conduta das empresas relacionadas aos seus investidores. Então, a gente imagina que o investidor deveria ser bem tratado, e quem os representa da mesma forma, mas não é assim que se processa, sobretudo, lamentavelmente, muitas vezes, dos próprios advogados. Então, a gente tem acompanhado, nesses casos que o Instituto promove, que são muitos, que as companhias sentem-se no direito de fazerem o que bem querem com o dinheiro que eles recolheram do mercado. Ou seja, se o dinheiro fosse só deles, tudo bem, façam o que querem, né? Mas não é o que se processa, é dinheiro do público, ou seja, é dinheiro recolhido na bolsa, dinheiro recolhido da coletividade, então o dinheiro já não é mais deles, no entanto, quando são pegos ou quando são questionados sobre alguma conduta que possa ser imprópria, a atitude inicial é uma atitude de quase revolta e de agressão sempre, né? E nós temos acompanhado isso, e a gente pode até citar o caso do IRB. No caso do IRB, a companhia que foi questionada ali por um estudo da Esquadra, ela chega ao desplante de promover uma demanda na CVM contra a Esquadra, né? E tem que obrigado a reconhecer aqueles fatores corretos e salvar a própria empresa, né? Isso. Não, inclusive com ataques ao Instituto Empresa, ataques aos seus advogados, né, que falam em causa própria, né? Há um enfrentamento por todos os lados com relação aos minoritários, então, daí a pertinência de atuações, né, como a do Instituto, né, que cria aí um engajamento e cria uma blindagem, uma roupagem para que os minoritários possam seguir em frente, porque sozinhos não dá. O acionista que achar que vai conseguir vencer uma demanda contra a companhia sozinho, sinceramente, tá? Eu duvido muito que vá ter qualquer tipo de sucesso. A gente percebe aí, mesmo em ações individuais que a gente promove aqui, né? Seja, agora a gente está com esse grande problema aí com corretoras, né? Pessoal que vem sendo cobrado exaustivamente indevidamente, né? Com relação a alavancagens, taxas indevidas, ao longo dos COIs, enfim, a gente já percebe uma grande dificuldade aí, nesse ponto, em problemas menores. Então, quando a gente coloca do outro lado uma grande companhia, com os grandes escritórios de advocacia por trás, muito bem pagos para empurrar em processos, fazer esfocamento financeiro, enfim, se contra os pequenos já é difícil, né, em problemas menores, então nos grandes mais difícil ainda. Então, daí a pertinência de os acionistas se engajarem através do Instituto. E é interessante porque quando a gente fala de minoritários, aqui nós temos esse grande papel de reunir os minoritários, geralmente se pensa realmente como são os acionistas da Oi, que são pessoas, basicamente pessoas físicas, com aportes relativamente pequenos, aportes significativos, mas relativamente pequenos no conjunto de papéis, mas nós também temos que lembrar que os minoritários também são bancos, fundos de investimento, fundos de pensão, fundos de regimes próprios de previdência de servidores, ou seja, além dos minoritários pessoas físicas, nós temos os minoritários institucionais, ou seja, que são também minoritários porque não têm poder de gestão e porque não têm controle da empresa, mas que, nesses outros casos, aportaram milhões que também não são deles. Se pode dizer que os gestores desses fundos também são responsáveis pelo eventual engajamento desses fundos nas demandas, né? Com certeza, não tenho dúvidas, né? Alguns dos maiores juristas do país aí, com relação à matéria dos gestores e administradores de investimentos, nos dá luz para isso aí, né? Os deveres fiduciários estão colocados, a gente está vivendo um novo momento de discussões jurídicas, né, de responsabilidades no Brasil. Os deveres fiduciários nunca foram, vamos dizer assim, adequadamente invocados, mas a gente está percebendo um cenário de mudança já. Então, o gestor que decide, né, o gestor é quem decide para onde vai o fundo, né, ele que toma a decisão de investimento na Oi. Ele deve se engajar junto ao administrador, que é uma outra figura do fundo de investimento, né, que tem custódia e tal. Ele deve se engajar com o administrador e buscar uma solução, porque, no final das contas, o cotista ele não tem como acionar diretamente a companhia, né? Às vezes ele nem sabe que perdeu também. É importante que a pessoa que investe em fundo de investimento acompanhe na carteira do fundo, verifique em que tipo de posição que ele está, porque eventualmente uma oscilação negativa do patrimônio daquele fundo pode estar relacionada a casos como o da Oi. O fundo entrou com uma expectativa e caiu, né? Caiu por quê? Porque foi objeto de um dano, né? Uma fraude, um dano informacional. Então, os gestores devem buscar isso assim, sob pena de eventualmente serem responsabilizados. Uhum. Bom, eu acho que, em tese, nós tocamos nas principais questões. Os acionistas vão ter acesso tanto à petição quanto ali o link para acompanhamento diretamente lá no tribunal,
andamento feito, que é a melhor forma, né? E nós nem sempre podemos fazer isso nas arbitragens, nas arbitragens nós nunca podemos fazer isso, então a gente tem que, de alguma maneira, conseguir comunicar o que está acontecendo sem também quebrar o sigilo do processo, mas aqui no processo judicial nós estamos à luz do dia e, portanto, tudo é público e os investidores vão poder acompanhar diretamente o trâmite do processo dentro do próprio TJ. Vão poder também examinar a própria petição, que é um trabalho muito bem feito, ali muito ponderado ao mesmo tempo. Enfim, nós estamos numa luta que começa agora, que visa lá adiante o ressarcimento dos investidores. Acreditamos que as situações que aconteceram na Oi não são, vamos dizer assim, normais e, portanto, isso permitiria, por quebra de deveres de informação que pauta o investidor, o ressarcimento. E essa é a nossa tese nesse caso, mas também nós estamos disponíveis, tanto o Instituto, acredito que o escritório também, para outras situações. E aqui, a passar essa pergunta para o doutor Adilson, já vou antecipando o fim dessa nossa transmissão e liberando, se caso alguém queira fazer uma pergunta, faça agora e aproveite as oportunidades, que são os outros tipos de investimento, né? Outros tipos de investimento que também causam prejuízo ao investidor. Um deles, por exemplo, conhecido é o COI, né? O que tem se processado com esse tipo de investimento? Sim, é até bem pertinente, bom aproveitar o espaço, então. Sem sombra de dúvidas, aqui, doutor Eduardo, em meio a centenas de acionistas da Oi que estão na demanda engajados, né, mas os que são acionistas também da companhia, não estão ainda, sem sombra de dúvida, temos um grande número de pessoas que devem ter esse tipo de problema dos COIs, né? Isso decorreu de uma mudança de mercado, né? A gente até está percebendo alguma movimentação na mídia, nos influenciadores sobre o tema. É importante que as pessoas pesquisem e vão atrás. O mercado de assessores de investimento cresceu muito, então as pessoas saíram dos investimentos tradicionais, dos bancos lá e foram para as corretoras, né, as grandes do país aí. Os escritórios de investimento passaram a perceber como era muito rentável, ao invés de alocar o patrimônio adequadamente protegido de acordo com o perfil do investidor, perceberam como era rentável para elas, né, enquanto corretores, enquanto escritórios, enquanto assessores de investimento, encaminhar alguns produtos, né, como o COI é o Certificado de Operações Estruturadas. O COI, ele basicamente é um produto que não precisa nem de autorização do CVM para ser comercializado, né? Tem toda uma regulamentação do CVM para a comercialização dele, mas o banco não precisa ir lá e registrar na CVM o produto. Então, fica muito à mercê do que ele está impondo e do que o seu assessor vende para o investidor, né? Muitas vezes tem acontecido o quê? O COI ele seria quase uma renda fixa, né? Se atribui um determinado índice para a rentabilidade futura. Então, aporta o dinheiro lá, daqui 5 anos pega com determinada rentabilidade, muitas vezes inferior ao CDB. Mas, enfim, o que tem ocorrido, doutor Eduardo, é que os assessores têm estimulado os acionistas, os investidores, a tomar empréstimo com os bancos, né? Vamos pegar aí um grande banco, o Banco XP, outros bancos aí que operam nesse mercado. Pega o dinheiro emprestado com um valor de taxa razoavelmente baixo, mas que supostamente é suficiente não, pega o dinheiro emprestado aqui e investe no COI, né? Então, pega o dinheiro emprestado com o banco e investe nele mesmo, né? E supostamente a rentabilidade do COI é suficiente para suportar os encargos, né? O que é uma mentira. As pessoas foram enganadas terminantemente. Pessoas com patrimônio aí de 3 milhões, 5 milhões investido, 1 milhão investido, estão vendo seu patrimônio virar zero, dilapidado totalmente. Então, nesses casos aí, a gente tem algumas medidas que a gente pode ingressar, sim, que busca o instituto, busca o escritório. A ideia é atender o investidor da melhor forma possível e também para esses casos individuais, porque quando tu investe num COI, tu não se junta à multidão, né, como tu investe numa companhia. Quando tu investe numa companhia, tu pode tomar essas medidas como instituto, tu te engaja e vai. Agora, naquele investimento teu, que só tu sabe que tu tá perdendo, só tu pode tomar uma decisão. Nesses casos de COI aí, que está pulverizado, realmente é um problema do mercado estrutural e vai acontecer, vai dar muito problema ainda, o investidor deve buscar o quanto antes uma medida. Muito bem. Então, assim, nós continuamos pelos nossos canais, pelo Instagram, que é o Acionistas Minoritários, e, enfim, todos os canais que nós temos de acesso ao público, à disposição dos investidores, e, sobretudo, até desses investidores que ainda não fazem parte da demanda, porque ela é uma demanda muito importante, não só para os acionistas da Oi, mas para o mercado. Nós sempre temos trabalhado com essa ideia de que essas correções precisam ser feitas. E o nosso trabalho é esse, na verdade, a gente só pede quando há o que pedir e pelo que pedir, né? Que é justamente regular o mercado, que já é regulado, mas fazendo mais perto dessa regulação. Então, agradeço aos que puderam nos ouvir, os que poderão nos ouvir ainda na retransmissão desse conteúdo. E, de novo, né, somente investidores dependem de investidores. Então, se nós não fizermos, ninguém fará por nós. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram. Doutora Dilson, que esteve conosco. Pois é. Então, está aí a transmissão, né, desse encontro.
entre o Adilson Bolico e o Eduardo, do Instituto Empresa, e essa nossa ideia foi exatamente compartilhar esse momento para dizer a vocês que foi dada entrada, finalmente, a este processo. Não é um caminho rápido, é um caminho aí de 1 ano e meio a 2 anos na Justiça, mas que nesse primeiro momento o que se pretende é uma produção de provas antecipada para então, a partir disso, se decidir os próximos passos. O que nos motivou a ombrear com o Instituto Empresa foi a certeza de que tinha algo errado nessa história da Oi. O PowerPoint nos enganou. É preciso provar de que houve um erro, de que houve uma manipulação de dados, de fatos, e que isso induziu a erro os investidores. Se isso puder ser provado, nós temos aí uma oportunidade de buscar uma reparação, uma responsabilização. É isso que nós pretendemos fazer. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. E mais uma coisa, nós em breve estaremos organizando de novo esse tema aqui no canal, para que aqueles que ficaram em dúvida se entrariam ou não no processo, nos procurem, porque nós vamos estar organizando como fazer para ainda aderir a este processo, ok? Então, esteja atento. Fiquem com Deus e até a próxima.